No nosso bate-papo de hoje, nós iremos falar sobre obediência. No mundo que vivemos hoje, as pessoas vivem sem se preocupar, né, com o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E para nos direcionar, para trazer uma palavra, né, para que a gente possa seguir, nós trouxemos um convidado super especial, é o pastor Anthony Ralph. Pastor Anthony, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É muito bom poder estar aqui mais uma vez, compartilhando, participando, né, desse podcast, podendo levar a palavra do Senhor. E espero que hoje a palavra que nós vamos trazer aqui possa tocar a sua vida, marcar e trazer uma transformação, um propósito, né, um destino para a sua vida. Então, pastor, porque hoje todos nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas e muitas vezes as pessoas não têm a obediência, né? E às vezes se perde naquele propósito. E eu gostaria que o senhor trouxesse algo aí para a gente hoje, para que nos ensinasse, né? Sim. Bom, a vida de hoje em dia, na verdade, às vezes a gente até pode ser meio redundante, mas é um reflexo das escolhas, das criações e de muitas outras justificativas que nós podemos colocar. Mas o principal papel e de maior importância está em nós, que é a nossa decisão, a nossa escolha em obedecer e viver uma vida segundo o princípio, segundo o propósito, segundo aquilo que nós cremos, confiamos e fomos ensinados, né? E é isso que a gente quer falar nessa noite. Eu quero trazer como um exemplo a vida de Sansão. Sansão, antes de nascer, ele já foi um homem separado e escolhido por Deus, que tinha um grande propósito na sua vida, que era o propósito de libertar o povo de Israel, na época dos juízes, né? Então, Sansão foi um dos juízes, um dos líderes do povo, né? E foi um dos líderes que menos viveu e que menos governou. E é por isso que ele era perseguido, pastor? Não necessariamente, mas mais por conta da força dele. A palavra de Deus diz que ele tinha uma força que era concedida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo derramava sobre ele uma força sobre-humana, força mesmo. Há um relato que não era uma força, era uma força física, mas não era natural, é isso? Isso. Se fosse por conta dele sozinho, ele não teria, mas era uma força física. Há um relato da história de Sansão, ao qual ele se deparou com um leão e com as próprias mãos ele pegou o leão e rasgou o leão ao meio. Agora você imagina fazer algo isso. Que não seria possível a pessoa fazer de forma natural, né, pastor? Sem a ajuda aí de Deus, né? Sim. E aí tem outros relatos também, tem uma outra história que ele estava em um momento de luta, de guerra, e ele com uma queixada de um jumento, ele mata mais de 1000 soldados inimigos, né? Com uma arma que, na verdade, não é uma arma, uma queixada de um animal não é uma espécie de uma arma, né? Mas ele consegue matar mais de 1000 soldados inimigos de uma só vez. Então ele tinha uma força, um dom, um talento de Deus, que Deus já havia concedido a ele antes mesmo dele nascer. Da mesma forma, nós temos propósitos, nós temos dons que o Senhor nos concede para cumprir propósitos estabelecidos por Deus. Muitas vezes, talvez a gente nem se pergunte hoje em dia, mas por que nascemos? Por que estamos aqui? Qual o propósito de Deus para que nós estejamos na Terra? Não é simplesmente estamos aqui porque fui concebido pelos meus pais e estou vivendo a vida. Não era nem porque eu não queria nem ter nascido. Você já ouviu alguém falar assim? Muitas pessoas falam isso, infelizmente, né? E por que falam isso? Porque muitas vezes não conhecem o propósito de Deus. Mas uma das mensagens que nós queremos deixar para você nessa noite é essa. Você tem um propósito, você não nasceu do nada, sem propósito, para viver uma vida de qualquer forma, não. Você nasceu porque você tem um propósito na sua vida, porque Deus tem um propósito e Ele quer cumprir através de você, né?
E muitas vezes as pessoas não sabem, né, pastor, que ela tem um propósito e que, como essa força de Sansão, muitas vezes a pessoa tem uma outra força de uma outra forma e não sabe que tem essa força e não utiliza, né? É isso mesmo? Sim, sim, muitas vezes não sabemos, né, e que temos, e por não sabermos, vivemos de qualquer forma e também não buscamos encontrar. Mas também existem pessoas que sabem dos talentos, sabem dos dons, sabem do propósito de Deus para a vida dela, mas também, assim como Sansão, opta por viver uma vida que contraria todo o propósito de Deus, a qual Deus sonhou, a qual Deus planejou, e ele escolhe viver tudo contrariando. Sansão, ele sabia da força, sabia do propósito, ele foi um dos líderes do povo de Israel, um dos juízes, né? Ele viveu na época dos juízes. Então, ele sabia da responsabilidade, do propósito de libertar, de livrar o povo dos inimigos, dos filisteus. Ele sabia disso, mas ele optou por buscar esposa no meio do povo filisteu, não no meio, né, da nação dele. Ele optou por viver prazeres da carne e não optou por viver. Em algumas vezes que ele cumpriu o propósito, a gente, olhando na passagem, né, na Bíblia, a gente entende que ele cumpriu o propósito muito mais para se orgulhar de si mesmo do que para cumprir de fato o propósito de Deus. O que eu quero dizer? Que era o mais importante, né, pastor? Sim, ele queria viver o propósito, mas confiando na força do braço dele, achando que aquela força que ele tinha era dele e não de Deus. Então, eu sou o cara, eu sou o fortão, eu rasgo o leão no meio, eu mato mais de 1000 soldados. Né? Tem uma outra passagem que diz que ele arrancou os portões da cidade e carregou os portões no ombro até um outro lugar. Então ele tinha uma vida desregrada e que vivia da forma que ele bem entendia e não cumpria o propósito de fato de ser um líder, de ser um juiz, um libertador do povo. Né? Então, qual o caminho que nós iremos encontrar no final da história? Eu digo da minha e da sua história, o caminho que estamos trilhando, aonde nós iremos chegar, né? Qual o fim que nós desejamos e qual o fim que nós teremos vivendo a vida como nós temos vivido. Pastor, você poderia nos ajudar? Tem uma forma, assim, me veio essa vontade de perguntar para o senhor, uma forma da pessoa se perguntar qual é o meu propósito. Ela poderia perguntar diretamente dentro do seu quarto, em oração, Deus me traga, me diga qual é o meu propósito? Eu poderia fazer isso? As pessoas podem fazer dessa forma? Eu estou pedindo para o senhor passar dessa forma, para o senhor trazer esse ensinamento para todos nós, né? Com certeza. Essa é uma das melhores formas de nós conseguirmos encontrar o nosso propósito. Mas uma outra forma que a gente consegue também perceber é quais são as nossas qualidades. Quais são as suas qualidades? Qual é o seu potencial? Aquela coisa que você consegue fazer com facilidade, né? Isso muitas vezes vai estar envolvido no nosso propósito de alguma forma, né? Então, é claro, o melhor caminho, ajoelhar dentro do quarto, assim como a palavra de Deus diz, né? Entra para o seu quarto, ora em secreto, que o Pai que vê em secreto lhe responderá. Então, orar ao Senhor e falar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o objetivo? Né? Qual é o motivo para eu ter nascido? O que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? Lá em Provérbios também, no capítulo 3, diz que nós devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, uma das formas é essa. Falou, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Qual que é o caminho? O que eu devo fazer hoje, amanhã? Porque às vezes eu tenho uma força, como Sansão tinha, né? Eu posso ter, ou qualquer uma outra pessoa tem essa força e não sabe ainda como utilizá-la, né, pastor? E às vezes nem sabe que tem. Então, o que o senhor está trazendo para a gente hoje é muito importante para que a gente observe e para que a gente aprenda como usar tudo isso, né, pastor? Sim. Muitas vezes, Alexandre, as pessoas sabem, elas sabem, cada um sabe no que é bom de fazer. Você sabe quais são os seus dons, suas qualidades.
Afinal de contas, a gente consegue falar muito mais fácil das qualidades do que dos defeitos, não é É verdade? mais fácil, né, Se pastor? eu te perguntar seus defeitos, vai ser mais difícil da É gente mais falar. difícil, então eu vou preferir falar das qualidades. Então, as nossas qualidades, as nossas facilidades nos demonstram e nos trilham para o caminho de cumprir o propósito. Afinal, eu sou bom em fazer algo e você é bom em fazer outras coisas, né? Então, cada um tem um dom e uma qualidade diferente que nos leva e nos impulsiona ao caminho, aquilo que o Senhor espera de nós, né? Então, esse é um caminho, essa é uma forma de se encontrar com o Senhor. Muito bom. Pastor, aquela questão do Sansão ali, eu recebi uma pergunta aqui de uma pessoa um seguidor nosso, e ele fica assim, então isso é isso que acontecia mesmo? Se o Sansão cortasse ou retirasse o cabelo, ele perderia a sua força? E ele ficou na dúvida assim, mas por que Deus permitiu que cortassem o cabelo dele? Existe dessa forma, tá certo? Isso mesmo. O voto de Sansão era um voto de Nazireu, que era um homem separado para viver o propósito de Deus, né, para ser um juiz de Deus na terra. Então ele era separado, ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia comer carnes que na época eram considerados como carnes impuras, não poderia beber bebidas fermentadas, tá? E não poderia tocar nem em nenhum tipo de animal morto. Esse era o voto, basicamente era esse. Então não podia se cortar o cabelo. Era um segredo, né, que ele tinha com o Senhor, e era o segredo que onde estava a força. É um segredo mas na verdade é assim, como se fosse uma aliança. A minha aliança com o Senhor, né, no caso de Sansão, era de nunca cortar os cabelos. E enquanto isso foi preservado, Sansão tinha a força preservada por Deus. Mas a palavra de Deus diz que no momento em que ele foi traído por Dalila, né, e Dalila é o caminho assim que a gente consegue enxergar também, que o inimigo ele é tão sujo que ele não tem pressa em nos derrubar. Se for necessário, o inimigo ele vai trabalhando por tempos e tempos até ele alcançar o objetivo de nos derrubar. Dalila, ela foi tentando seduzir, tentando descobrir o segredo, né? E Sansão foi mentindo, foi falando que o segredo dele era amarrar com cordas, com 7 cordas, com outros tipos de material, para poder mentir para ela e ela não descobrir de fato qual era o segredo. Ele nunca contava qual era o segredo dele, né? Sim, qual era o verdadeiro segredo, né? E aí no momento em que ele conta o segredo para ela, depois de várias tentativas, ele se cansa e fala, eu sou nazireu, separado por Deus, e o meu voto com o Senhor, eu não posso cortar o meu cabelo. E aí ela faz ele dormir no colo dela. A palavra de Deus diz que ele estava deitado sobre o colo dela. Ela chama os soldados inimigos, os quais cortaram, a Bíblia diz que eram 7 tranças, então cortaram as tranças dele. Eles moravam juntos, pastor? Sansão e Dalila eram casados? Eram casados, eram um casal. Então ela traiu o Sansão? Traiu Sansão, por dinheiro. Por dinheiro. Né? O povo filisteu ofereceu, na época, 1.100 peças de pratas, cada um dos que ofereceram para ela lá, para ela conseguir descobrir o segredo. Então, por dinheiro, ela traiu ele, né? Uma das formas que o inimigo usa para poder derrubar as pessoas, né? E aí, então, deitado no colo, quando corta as tranças, ela grita, Sansão, vem os soldados filisteus aí, e ele acorda, se levanta e acha que está com a força, mas ele se sente fraco. E percebe que a força do Senhor havia deixado ele. E aí a palavra continua dizendo que ele é capturado, preso, e lhe arrancam os olhos. Então ele passa a ser um homem cego, sem olhos, e passa a ser escravo. E com isso, então, ele não deveria ter contado nem para ela sobre a questão dos cabelos, porque ele estaria traindo a Deus? Ele ter contado o segredo dele? Ao contar o segredo, ele abriu uma brecha para que o inimigo cortasse, quebrasse a aliança que ele tinha com o Senhor, né? Então, aí é mais uma lição que a gente pode aprender com Sansão. Cuidado com em quem nós confiamos.
em quem nós compartilhamos os nossos segredos. Lá na nossa igreja, nós costumamos sempre falar que a única pessoa que nós confiamos os nossos segredos é em Deus. É o Senhor que sabe de todos os nossos segredos e é só com Ele que nós compartilhamos. Porque a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Há um peso em a gente confiar porque a gente não consegue decifrar as intenções das pessoas. Mas o Senhor, Ele decifra tudo. O Senhor, Ele consegue discernir não aquilo que estamos dizendo, mas as nossas intenções por trás das nossas palavras. Afinal de contas, falar é muito fácil, mas mostrar a verdade por trás, a intenção por trás, se torna algo mais difícil para nós, humanos, conseguirmos enxergar. Então, com essa questão aqui, que nós iniciamos falando de obediência. Então, isso significa então que Sansão, só reforçando essa informação, porque teve uma pessoa que perguntou, fez esse pedido para a gente, né? Então, ele realmente isso pode ser considerado como uma desobediência, pastor? Não só o fato dele compartilhar o segredo, como outras decisões que ele teve de vida. A palavra de Deus diz que ele se casou, antes mesmo de Dalila, ele se casou com uma outra mulher filisteia, que não era uma mulher do reino dele, da cidade dele, e também, como eu tinha dito, ele não poderia tocar em animais mortos. No leão que eu contei que ele rasgou ele ao meio, a palavra de Deus diz que alguns dias depois, quando ele passou pelo caminho, ele pôde ver que abelhas fizeram uma colmeia e tinha mel no leão. No leão? Isso. Sim. E ele vai até o leão, pega o mel. Ele não poderia tocar nesse animal morto. Mesmo que subtraindo ali o mel das abelhas, né? Mesmo, não poderia. Então é mais um ato de desobediência. Além de escolher mulher que não era, e dá-se a entender também que ele bebia. E ele tem um texto na Bíblia que diz assim, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Ele se sentou à mesa dos inimigos, fez piadas, compartilhou charadas, e isso tudo foram desobediências ao Senhor, porque ele era um homem separado. O propósito dele era proteger e libertar o povo de Israel, e ele estava vivendo no meio dos inimigos. Então ele levou uma vida de desobediência em todos os seus atos, porque ele queria viver os desejos e os prazeres da carne. E ao invés de viver os desejos e os prazeres da carne, ele deveria viver ali concentrado naquilo que Deus tinha para ele, né? No propósito que Deus tinha para ele, né, pastor? Pastor, tem uma parte aí da passagem, né, de Sansão, e que ele fala ali que ele, quando morre... quando ele morre, ele matou mais Ele matou mais pessoas quando morre do que em vida, é isso mesmo? Isso. Aí a gente já vai chegando no final da história, no final da vida de Sansão, né? Então, a desobediência culminou no quê? Ele foi capturado, perdeu a força, ele foi cegado, né? Porque arrancaram-lhe os olhos dele e viveu como escravo, né? E aí, numa certa noite, num certo momento, o povo comemorando que havia capturado Sansão, eles estavam festejando e mandaram chamar, falaram, não, traz Sansão aqui, porque eles queriam curtir, né, com a cara de Sansão. E aí agora, quem é você? Né? Você não tem mais a força de Deus. E que a força dele verdadeiramente ela vinha de Deus. Vinha de Deus. E aí ele é colocado na frente desse povo, num templo, o templo de Dagon, que era um deus que os filisteus adoravam, e ele colocado lá em duas colunas principais, no meio das duas colunas, e o povo curtindo, rindo com a cara dele, né, tirando chacotas. Ele, preso a essas colunas, ele faz uma última oração e fala, Senhor, se o Senhor
se o Senhor for bem para o Senhor, que o Senhor me conceda uma última vez a minha força, para que eu possa me vingar dos filisteus. E o Senhor lhe concedeu mais uma vez a força. Agora, algo interessante. Naquele momento, ele já concedeu a força para ele. Sim, naquele momento o Senhor concedeu a força. Mas algo interessante, o cabelo dele já havia crescido novamente. Né? E aí o Senhor lhe concede a força e ele, no meio das duas colunas, ele empurra, né? Ele derruba essas colunas e cai todo o templo. A palavra de Deus diz que tinha cerca de 3.000 homens. Na época não se contavam as mulheres, era contado só os homens. Mas tinham mulheres, homens, crianças que estavam no templo, né? O templo tinha uma parte de baixo e tinha uma parte em cima, e quando ele empurra, esse templo todo vem abaixo. Então mais de talvez 6.000, 8.000, 10.000 pessoas, não sei, a Bíblia não fala a quantidade exata, mas muitas pessoas morreram naquele dia. Por isso que a Bíblia diz que na sua morte ele matou mais filisteus do que quando estava em vida, né? E aí nesse momento que ele retoma, né, essa força novamente, ele morre nesse mesmo momento, junto ele morreu nesse mesmo momento. Morreu com todos os filisteus, morreu com os inimigos, né? Pastor, e para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, né, e deixasse também seus contatos aí para o pessoal poder falar com o Senhor, pedir uma oração. Amém. Queridos, Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Talvez nós não consigamos entender hoje, talvez não saibamos de fato e como cumprir esse propósito, mas Deus ele tem algo muito especial para as nossas vidas. E se a gente escolher viver uma vida de obediência ao Senhor, nós teremos uma vida longeva, abençoada, guardada, protegida e com um coração leve, em paz, porque cumprimos o propósito de Deus. É engraçado que quando nós não estamos no caminho do Senhor, nós sentimos um peso, sentimos um coração apertado e algo que nos tira a paz. Mas quando vivemos o propósito de Deus, nós temos paz, tranquilidade, né? Mesmo em meio a momentos de dificuldade, nós conseguimos viver em paz. Uma mensagem que eu quero deixar é: valorize a sua aliança com o Senhor, busque viver o propósito de Deus e, com certeza, vale a pena viver o propósito de Deus em tudo e em todo momento. Né, e deixando as redes sociais, né, siga-nos a nossa igreja, Sara Cidade Jardim Gim, né, no nosso Instagram. E o meu Instagram é Anthony_Ralph, né, vai estar aqui embaixo, pois nós colocamos aí. Clica-nos, siga-nos, faça-nos uma visita na nossa igreja. Temos culto, né, no sábado, domingo, terça-feira. Venha fazer uma visita e eu tenho certeza que você vai sair com a sua vida tocada, transformada, impactada pela presença do Senhor. Pastor Anthony, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu já vou deixar o convite aqui para o senhor retornar, tá? Para um próximo bate-papo. Muito obrigado e até o próximo.